Jornal da Morada. 9h42 de volta com o Jornal da Morada, a voz do povo. A partir de agora vamos conversar com o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, sobre questão do enfrentamento do coronavírus e principalmente pela notícia divulgada ontem pelo próprio prefeito de que a UTI respiratória já atinge aí 50% de taxa de ocupação. Prefeito, bom dia. Obrigado aí pela participação conosco. É um número que preocupa, principalmente na semana em que o senhor anunciou aí uma ampliação da flexibilização das atividades comerciais. Bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes da Morada do Sol. Uma preocupação maior é com o número de pessoas internadas e aquelas que estão intubadas. Portanto, esse número atinge agora 50%. E essa preocupação é que liga o alerta em que as autoridades de saúde sanitárias ficam extremamente preocupadas e, obviamente, comunicam isso ao gabinete. Então, ontem nós tivemos uma série de reuniões no decorrer do dia em função desse aumento. Os números estão vindo principalmente da Costa Sul, dos bairros da região sul, como Maresias, Boiçucanga, Camburi, Barra do Saí, principalmente, que é a turma que atende as praias da Baleia e Camburi, e números também que crescem na Boracéia, que são as pessoas que atendem Barra do Una, Engenho, Jureia e Juqueí. Esses números estão crescendo, os atendimentos no PA de Boiçucanga chegaram a bater 230 atendimentos em um único dia, o que normal seria em torno de 5 a 10 na média, chegaram a 230, ou seja, está aumentando o número de pessoas contaminadas e o que nos preocupa é a gravidade dessas pessoas. Antigamente, no início da pandemia, as pessoas estavam chegando com um nível mais tranquilo, mais leve do coronavírus. Agora elas começam a chegar num nível mais agressivo. Dessas 11 pessoas internadas, intubadas, né, o número chega a 30, 36 internadas, mas intubadas 11. Dessas 11 pessoas, 10 são moradores da região sul, 1 é da costa norte. Então a preocupação fica, porque está intimamente ligada à flexibilização. A gente tem permitido a abertura de uma forma organizada, com protocolos de segurança, as pessoas estão obedecendo, mas esse número vai aumentando. Claro que tem também uma variação, né? Tem um dia de pico, tem um dia menor, então nós estamos acompanhando e agora a evolução dos próximos dias para que essas decisões sejam tomadas no sentido ou de rediscutir a flexibilização, né, ou ainda de admitir a hipótese de restringir novamente as atividades do município. Prefeito, bom dia, obrigado pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Ontem o senhor também anunciou que teve mais uma morte, né? Infelizmente, aí vítima do Covid-19 e esses números da UTI. Então, nessas reuniões que o senhor teve novamente aí com o Comitê de Enfrentamento, se discute uma possibilidade, então, de retroagir na questão do comércio? Sim, se discute, alguns membros acham que é necessário esse fechamento, né, para bloquear esse contágio que está sendo acelerado, principalmente, como eu falo, nos bairros da região sul, que é a nossa maior preocupação. Nós temos também uma situação, Gustavo, que exige atenção total. Nós temos um final de semana, mais uma vez, previsto aí com muito sol. E temos que admitir que a cidade está lotada desde o dia 15 de março. Então nós não tivemos interrupção da temporada. Nós estamos com cerca de 140, 150 mil pessoas desde janeiro. Pessoas que estão de forma permanente no município. E isso está atraindo mais gente ainda. Os finais de semana com o sol que nós tivemos, incluindo aí os feriados, eles se demonstraram finais de semana de alta temporada. Então, essa preocupação maior com a quantidade de gente que vem, as pessoas de alguma forma estão conseguindo alugar residências na cidade de São Sebastião, embora todos os aplicativos sejam bloqueados por decisão liminar concedida a pedido da prefeitura. Então, existe uma preocupação nesse sentido. Você vai para Maresias, está lotada a cidade, está lotada nos meses de março até agora, julho, está lotada. A cidade não parou de receber aí os veranistas. Então essa é a preocupação maior. E os nossos moradores estão trabalhando num ritmo frenético, atendendo essas pessoas. E esse contágio está aumentando. E a conta, ela é exata. Você pega o fim de semana de sol, conta 14 dias e percebe um aumento nesse número. Então a preocupação agora, nós já estamos com o alerta ligado. Se esse número de 50% de pessoas entubadas chegar a 80%,
Agora é a grande preocupação, nosso limite, começa a explodir a capacidade total do sistema. E um detalhe, a unidade de Boiçucanga, ela entrou em colapso por 2 vezes. O que significa isso? Ela não deu conta de atender a quantidade de gente que foi até lá procurando aí os médicos, as enfermeiras já com sintomas do Covid-19. Então a equipe não conseguiu dar atendimento a toda a demanda, e isso é preocupante também. O senhor até disse há pouco que esse aumento do número de casos e procura às unidades de saúde está intimamente ligada à flexibilização. Então, quer dizer, qualquer alteração é a partir do momento em que essa taxa de ocupação dos leitos de UTI chegar a 80%. Aí isso será revisto. Desculpa, Júlio, o 80% é o limite máximo, mas nós estamos falando de um colapso total do sistema. Porque quando você tem 80% de sobrecarga na UTI do Covid, significa que você já paralisou todos os outros atendimentos, você já mobilizou 100% da equipe médica. Portanto, aquelas pessoas que precisam passar por algum tipo de cirurgia eletiva, algum tipo de atendimento, algum tipo de procedimento dentro do hospital, já não vão ser mais atendidas, porque todas as equipes estão envolvidas diretamente no atendimento a pacientes contaminados pelo coronavírus. Então esse colapso do sistema, ele fica muito próximo desses 80%, essa atenção total. É bom a gente registrar que São Sebastião ainda tem a maior taxa de isolamento, a menor taxa de letalidade, e nós estamos falando também da maior taxa de recuperação. A gente chega a 77%, 78% de recuperação dos pacientes contaminados. E hoje nós temos 11 mortes registradas. E volto a dizer, tem 3 outras mortes que não são registradas no município, são de pessoas não residentes. As pessoas faleceram aqui, mas elas deram entrada em outras unidades fora do nosso município. Então, atenção total com o que está acontecendo, as medidas estão sendo adotadas, os protocolos, a gente percebe nas ruas que estão sendo obedecidos pelos comerciantes, empresários, hoteleiros, pessoal de pousadas, enfim, mas a atenção é total. Prefeito, o senhor falou em colapso, né, na unidade da Costa Sul, no caso aí de Boiçucanga, em alguns dias superlotadas. Como é que está a questão do hospital da Costa Sul, que daria um grande reforço estrutural aí, né, com a sua entrega? Bom, o hospital da Costa Sul está em obras em ritmo aceleradíssimo, 3 turnos de obras. Ontem chegaram os equipamentos já lá da lavanderia do hospital, né, da Costa Sul, eles estão sendo já descarregados, equipamentos hospitalares já chegaram também, camas, macas, outros tipos de equipamentos já estão no hospital. A gente tem uma previsão de agora em agosto, já está antecipando a entrega. Tivemos que acelerar as obras para poder fazer essas entregas o mais rápido possível, e o ritmo não para. 3 turnos, a 24 horas de obra. A gente vai entregar o hospital, que vai ser, sem dúvida nenhuma, um alívio para a região sul. Mas o que está pegando hoje, Gustavo, não é só a questão hospitalar. Nós temos aí os leitos de retaguarda, que foram preparados exatamente esperando esse colapso. Só que está pegando a falta de RH, gente para trabalhar nas unidades. Então o colapso de UTI de atendimento está acontecendo por falta de pessoal, né? O RH estava escasso, e a preocupação maior continua sendo com a falta de medicamentos, os medicamentos que são necessários para realizar a intubação. Então nós temos aí que sedar o paciente, ele tem que entrar em coma, é o chamado coma induzido. Esse paciente aí sim pode ser intubado, caso contrário ele entra num surto psicótico se ele não tiver essa sedação. Então esse medicamento já não existe mais, e o que percebe-se também é que a região de Taubaté, por exemplo, já colapsou. Então o hospital regional recebeu ontem, nós estávamos inclusive na nossa live às 20 horas e recebemos a notícia que estava chegando o primeiro paciente da cidade de Taubaté no hospital regional de Caraguá, que é o hospital que atende a nossa região. E por conta desse colapso no sistema de Taubaté, eles já começaram a mandar pacientes para outras regiões, no caso a nossa. Isso tudo está nos preocupando. Há um declínio no número de contaminados na capital paulista, mas há uma inversão, uma aceleração, tanto no interior do estado de São Paulo quanto no litoral. Então regiões de Campinas, Sorocaba, Prudente, Jundiaí, cidades que estão completamente fechadas, e agora o litoral, que começa a receber essa sobrecarga de pessoas de forma continuada, e que entra também em estado de alerta.
Até a gente apresentava um balanço aí das cidades da região no início da edição do Jornal da Morada, Voz do Povo de hoje. A região tem 2.065 casos, 500 registrados somente nos últimos 7 dias, ou seja, 25% desses casos vieram aí da última semana. Agora, prefeito, outra questão que é rotina ter reclamação aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo, nas suas lives também muito se comenta sobre isso, é a situação dos ônibus em São Sebastião. As pessoas falam, fala isolamento social, usar máscaras, e os ônibus aí, o transporte coletivo, os ônibus estão completamente lotados. Tem solução para isso? Olha, Júlio, primeiro nós estamos com um problema com a empresa de ônibus que todo mundo já sabe. Não fui eu que contratei essa empresa, estou tendo que resolver esse problema de uma concessão de 30 anos e que não é um contrato simples de ser cancelado. É um contrato que já passou pela Justiça, está passando pelo Tribunal de Contas, a gente já tem inclusive uma orientação agora de cancelamento. E para piorar o cenário, o setor de transportes ele está indo à falência no Brasil inteiro. A Prefeitura de São Paulo não está pagando transporte público há 4 meses. A Prefeitura do Guarujá já não paga há 2 meses. Então, assim, é um setor que está entrando em colapso financeiro e econômico. As empresas estão cada dia mais sem recursos, o número de ônibus vai caindo, não tem autopeças desses ônibus para fornecer, porque as fábricas também começaram a paralisar, ou seja, o colapso do sistema dentro do nosso município vai ficando cada dia mais grave, porque a empresa já estava quebrada. Nós estamos publicando nos próximos dias já a rescisão do contrato, na sequência a contratação de uma nova empresa, quer dizer, uma concessão que vai ser aberta. Isso tudo está sendo feito com informação direta ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que foi quem determinou a nulidade do contrato. A gente está tomando todos os cuidados, porque além de tudo isso nós estamos no meio de um processo eleitoral, ou seja, isso acaba sendo mais um motivo aí para quem tem interesse em disputar a eleição ficar perturbando ainda mais, e quem paga essa conta é o eleitor. Então a gente está sendo extremamente responsável e nós estamos pedindo aos comércios, não foi isso uma vez, não, foram diversas vezes, principalmente aos grandes comércios da região central, que auxiliem na reprogramação de chegada dos seus funcionários no horário de chegada. E isso contribui com a questão do transporte coletivo, que está com problemas sérios, com falta de carros para poder fazer o atendimento, no caso os ônibus, e a gente está tentando essa colaboração máxima. Agora, a questão do transporte coletivo, ela está se tornando um problema nacional, tendo em vista que quase todas as empresas já estão entrando em colapso econômico, estão quebrando. Prefeito Felipe Augusto, agradecer a sua participação aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Até para encerrar aqui, a gente tem alguns questionamentos aqui de moradores. Um deles é a questão do Ciretran, né? O Detran de São Paulo tem toda a dificuldade hoje por conta da pandemia, serviços fechados, e aqui em São Sebastião a estrutura do Ciretran é realmente muito ruim. Ele vai passar a funcionar nessa nova unidade aí do Poupa Tempo Municipal? Como é que tá isso aí? Gustavo, essa pergunta sua é ótima. Primeiro que o Ciretran está fechado desde a pandemia, assim como todos os serviços do Estado estão fechados. Eu já falei diversas vezes com os secretários responsáveis no governo do Estado sobre essa questão do Ciretran. Existe uma liberação para que as pessoas possam circular com seus veículos, mesmo sem licenciamento, sem placas ou com CNH vencida, que é um absurdo, mas enfim, houve essa autorização. O Ciretran não está funcionando e nós já encerramos o contrato de locação do prédio do Ciretran, comunicamos ao Detran São Paulo que a Prefeitura não vai mais pagar, tendo em vista que há 40 dias o Agiliza já está pronto e nesse momento em fase de testes, ou seja, o Ciretran já deveria estar dentro do Agiliza há pelo menos 40 dias, fazendo a testagem de sistema, a parte de arquivo, documentação, a logística de atendimento ao cidadão. E eles não foram até agora. Os espaços estão vazios, os espaços do Agiliza que foram dedicados ao Ciretran estão vazios. A gente está falando diariamente com o Detran para que resolvam esse problema, porque vai piorar a situação tão logo voltem os serviços a funcionar, e eles vão ter que arcar com o aluguel que a Prefeitura sempre pagou para eles, que é uma obrigação do Estado. A partir desse momento, a Prefeitura não paga mais e está aguardando a transferência para o novo prédio, com todos os serviços, com toda a comodidade, num prédio moderno que está pronto para atender o cidadão. Então, é uma reclamação que a gente está recebendo do cidadão e está encaminhando ao governo diariamente.
Infelizmente, até agora não houve uma resposta por parte do Detran, nem do Ciretran, no sentido de resolver essa questão. Prefeito Felipe Augusto, bom dia, obrigado aí pela sua participação conosco aqui no Jornal da Morada, Voz do Povo. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia, que Deus abençoe a todos.